Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com o segundo aula do nosso curso intensivo de anatomia. E hoje a nossa aula será sistema esquelético. Vai ser a classe 12. O objetivo desse curso intensivo é preparatória para os exames parciais e finais, interagir com alunos do primeiro semestre, ajudar alunos com dificuldade de compreender termos em espanhol. Um pouco sobre mim. Meu nome é Neuriane Dantas de Lima, sou graduada em Biomedicina pela Uninasal Piauí. Atualmente sou estudante de Medicina na UMAX e sou promotora estudantil autorizada. Então, no cronograma de hoje, vamos estudar sistema esquelético e vamos ter uma introdução do sistema esquelético, vamos falar de coluna vertebral, esqueleto da cabeça, costela, externo, membro superior, membro inferior, organização do esqueleto e configuração interna e externa. Inervação e vascularização. É um assunto bem extenso, um pouco chato, mas que precisa ser estudado. Então, no final vai ter um questionário, então vocês ficam bem atentos na aula, com a última aula. No final vai ter um questionário de tudo que foi falado durante o vídeo. Sistema esquelético. Introdução do sistema esquelético. O que é esqueleto? É um conjunto de ossos e cartílagos unidos entre si. Os ossos são peças duras, resistentes, possuem vasos sanguíneos e nervos. Qual a função do esqueleto? Tem função mecânica, função hematopoética, função metabólica. Na função mecânica vai ter uma função de sustento, de proteção e movimento. A função hematopoética vai ser a medula óssea, porque vai ser lá que vai ser produzido nossas células sanguíneas. E a função metabólica é porque participa no metabolismo do cálcio e do fósforo. E vamos ter também os cartílagos. Que são os cartílagos? São peças resistentes, não calcificadas, não tem vasos sanguíneos e nem nervos. E há 3 tipos: hialino, elástico e fibroso. Que nisso a gente vai se adentrar mais quando a gente for estudar artrologia e também quando a gente tem nossas aulas de histologia, porque a gente vai falar bem sobre cartílago hialino, elástico, fibroso. Então, nós vamos começar falando sobre nossa coluna vertebral, ou rax. Que nossa coluna vertebral, ela constitui um eixo ela é o eixo do nosso corpo. Ela é formada pela superposição de 26 vértebras, ou seja, 26 ossos. E como é a composição da nossa coluna vertebral? Nós vamos ter 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 2 vértebras pelvianas, sendo essas vértebras pelvianas um sacro e um cóccix, que dá um total de De 26 ossos. Geralmente em provas, os professores gostam que a gente descreva essa composição da coluna vertebral com a quantidade de vértebra que tem em cada parte, que é 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 2 vértebras pelvianas. Vamos agora falar sobre o esqueleto da cabeça. Que o esqueleto da cabeça está formado pelo osso do crânio e ossos da cara. O osso do crânio é formado por 8 ossos. O osso da cara tem uma composição de 14 ossos, é um pouquinho mais. E temos os ossos do ouvido. Os ossos do ouvido vamos ter uma composição geral de 6 ossos, porque vai ser 3 em cada lado. Que vai ser o martírio, o nhúnque e o estribo. Todos esses ossos aqui são ossos irregulares. Curtos, também poderia dizer. Vamos lá para as coxilhas e esternão. Nós temos aqui 24 coxilhas, porque temos 24 costelas, sendo que 12 costelas de cada lado, que dá uma composição de 24. Temos um esternão, e o esternão, como é que está composto, porque a gente tem que saber também essas partezinhas que tem do esternão, que a gente vai se adentrar depois, quando a gente estiver estudando só essa parte aqui, que nós vamos ter aqui. É o manúbrio,
corpo e apófise tifoide. Aqui, o externo é assim. Aqui nós temos os cartílagos costales, e as costilas se unem ao esternão por os cartílagos costales, que é isso aqui que eu estou apontando aqui no laser. E as vértebras torácicas, as costilas dos cartílagos costales e o esternão formam a carra torácica, que vai ser composta por um tórax ósseo, que é o que? Para que vai a função? Vai ser o que? Proteger nossos órgãos internos. Que tem um total de quê? 37 ossos. Vamos agora falar do membro superior. No membro superior nós temos a cintura escapular, que a cintura escapular está formada pela clavícula, pela escápula omóplato. Temos o braço, que está composto pelo húmero. Temos o antebraço, composto pelo rádio e pelo cúbito. E temos a nossa mão, formada pelos carpos, que são 8 ossos, metacarpo, que são 5 ossos, e falanges, que são 14 ossos. A cintura escapular, ela conecta o membro superior ao tórax, entendeu? Temos um membro inferior, que tem um total de 31 ossos, que temos a cintura pelviana, que temos nosso olho coxal e ilíaco. No músculo, temos o músculo, que vai ter o fêmur, que o músculo é a coxa, vamos ter o fêmur. Temos a rótula, que vai ter nossa patela. Temos a perna, que vai ter a tíbia, e o peronê, ou fíbula. E no pé nós vamos ter o nosso tarso, o nosso metatarso e nossas falanges. A cintura pelviana, assim como a cintura escapular conecta o membro superior à caixa torácica, a cintura pelviana ela conecta o membro superior ela conecta nosso membro inferior à pelvis. Então, o sacro é o osso da coluna, e o sacro é um osso da coluna vertebral, que também se pode considerar parte da cintura pelviana. Os ossos coxales, o sacro e o cóccix, formam o quê? A pelvis óssea, os dois coxais, porque são um coxal em cada perna, em cada lado, que dá um total de 4 ossos. 4 ossos. Existe um osso que não se articula com nenhum outro osso. Se encontrei o coelho, que é o osso hioideu. Que esse aqui pode ser questão de prova, gente. Um osso que não se articula com nenhum outro osso, qual é? É o osso hioideu. Então, todos os ossos do nosso corpo somam 206 ossos. Por que que tem essa interrogação? Porque algumas literaturas abordam que tem o quê? 207, outros abordam que tem até 208, 205. Por isso, de modo geral, soma 206 ossos. No crânio temos 8 ossos, na cara 14, no ouvido nós temos 3 em cada lado, que dá um total de 6. Temos o hioideu, que dá 1, coluna vertebral, que são 26 ossos. As costelas, que são 12 ossos, mas são 12 de cada lado, então dá um total de 24. Temos o esternão, temos os membros superior, que vai ter 32 ossos de cada lado, multiplicado por 2. Temos no membro inferior da mesma forma. Como é que está a organização do esqueleto? A organização do esqueleto está dividida em esqueleto axial e esqueleto apendicular. E com o esqueleto axial vamos ter a cabeça, as costelas, os cartílagos costais e o esternão. E a coluna vertebral. No esqueleto apendicular vamos ter os nossos membros superior e um membro inferior. E eventualmente vamos ter nossa cintura escapular e nossa cintura pelviana. A configuração externa dos ossos. Segundo sua forma, os ossos podem ser de 3 tipos. Vamos ter ossos largos, ossos curtos e ossos planos. Por exemplo, aqui nos ossos largos, vamos ter a tíbia e a fíbula, ou rádio e a una também. Ossos curtos, vamos ter os carpos e os tarsos. No plano vamos ter o quê? Vamos ter o nosso osso coxal e vamos ter também aqui a nossa escápula.
Os ossos largos predominam a longitude sobre o espessor e o ancho e consta de um corpo e duas extremidades. A união do corpo e da extremidade se chama o que? Metáfases. Que aqui nós vamos ter uma extremidade superior, que é chamada epífise superior, uma extremidade inferior, chamada epífise inferior. Vamos ter o corpo diáfise e entre a diáfise e a epífise vamos ter o que? A metáfase. Exemplos de ossos largos são vários que temos no nosso corpo humano. Temos o húmero, cúbito, rádio, metatarsianos, metatarsianos, fêmur, tíbia, peroné e falanges. Os ossos curtos, eles são os ossos do carpo e os ossos do taço. Vamos ter os três eixos são semelhantes, como vocês podem observar, são tipo quadradinhos, são semelhantes. Geralmente são de pequeno tamanho de forma cuboidea, com 6 caras. Porque vamos ter uma cara superior, uma cara inferior, uma cara lateral, uma cara medial, cara anterior, cara posterior. E se encontra o carpo e o taço, como já foi falado. E temos os ossos planos, que o espessor é reduzido com predomínio de longitude e o ancho. Se considera que tem 2 caras. Exemplo de ossos planos, vamos ter nossos ossos, a maioria dos ossos do crânio, como frontal, parietal, temporal, occipital. Vamos ter também, além disso, vamos ter o esternon, as costilhas, o coxal e a escápula. Existem ossos que não podem ser classificados como largos, curtos ou planos e se denominam ossos irregulares, que vai ser o quê? Vai ser nossas vértebras, nosso esfenóide e timoideu. Vocês podem observar as vértebras aqui, ela é bem regular mesmo. Então, alguns ossos da cara e do crânio têm cavidades cheias de ar em seu interior, que são os ossos pneumáticos chamados. Se as cavidades são grandes, se denomina senos. E se são pequenas, se denominam cédulas ou cedilhas. Exemplos seno maxilar, seno frontal, cedilhas etimoidales. Exemplos de ossos pneumáticos, que eles pedem muito também em prova, eles pedem exemplos de ossos pneumáticos. Podem citar maxilar, frontal, etimoide, esfenóide, temporal. Os ossos sesamoides têm dimensões reduzidas, se assemelham às semilhas de sésamo. Podem ser inconstantes, pois isso não se lhes inclui entre os 206. Quando existem, se consideram supernumerários, se encontra nécrosis a tendões ou ligamentos, se articula com o osso de lavicidade, ao que generalmente não se suena. Cílios podem encontrar em articulação metacarpiana com a falange do pulgar, articulação metacarpiana com falange do dedo gordo, músculo gemelo medial, que é da pierna, tendão é o músculo peroneo largo da pierna, músculo tibial posterior da pierna e músculo tríceps braquial do braço. E a patela também ela é um osso curto e também pode ser considerado também como osso sesamoide. Fique sabendo disso. A rótula ou patela, situada no tendão do quadríceps, podem considerar-se por sua ubicação como osso sesamoideu, como já foi falado. Configuração interna dos ossos. Então, vamos ter um osso compacto e um osso esponjoso. O osso compacto vai ter uma capa periférica contínua que rodeia o osso. Vamos ter o osso esponjoso, que ele é também chamado trabecular, por dentro do osso compacto, que vai estar por dentro do osso compacto, formado por uma série de lamininhas ou trabéculas que delimitam espaços comunicantes entre si e contém médula óssea que produz as células do sangue. Aqui temos exemplos de ossos largos, vamos ter as epífises, vamos ter a diáfise, que na epífise ela vai estar por fora da epífise, ela é delgada, vai ter uma delgada capa de osso compacto. E por dentro vai ter o osso esponjoso com a médula óssea. Já na diáfise, por fora temos osso compacto, mas por dentro vamos ter uma cavidade medular com médula óssea. Os ossos curtos, por fora vamos ter uma delgada capa de osso compacto, por dentro vai ter um osso esponjoso com médula óssea. Nos ossos planos, por fora vai ter osso compacto e por dentro osso esponjoso com médula óssea. Em os ossos do crânio se denomina dípolo. Aos ossos esponjosos se denomina tábua externa e interna. As lâminas de osso compacto.
Isso aqui é muito importante, gente, isso. Os ossos estão cobertos por fora por uma membrana fibroelástica denominada periósteo. O periósteo está ricamente vascularizado e inervado, participa ativamente do crescimento do osso e sua vascularização. O periósteo dos ossos do crânio se denomina pericrânio. Onde se encontra o cartílago articular e onde se insertam músculos e ligamentos, não existe periósteo. Atenção! Onde se encontra o cartílago articular e onde se insertam músculos e ligamentos, não existem periósteo. Vascularização e inervação dos ossos. Os ossos possuem artérias, possuem veias e possuem nervos. Ingressa ao interior do osso por os forames nutríceos. Os forames nutríceos, segundo suas dimensões, podem ser forames nutríceos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. É muito importante que vocês saibam disso também. Os de primeira ordem são os lá diáfises de ossos largos e caras de ossos planos. De segunda ordem, em las epífises dos ossos largos, bordes e ossos planos e caras de ossos curtos. De terceira ordem, em todas as superfícies articulares dos ossos. As artérias. Os ossos largos recebem 3 tipos de artérias. Artérias nutrícias, que vai ser chamada diafisária, principal artéria do osso, artérias periósticas e artérias epifisometafisiarianas. As artérias nutrícias ingressam por os forames de primeira ordem e irrigam o osso e a médula óssea. Os ossos curtos e os ossos planos recebem 2 tipos de artérias, artérias periósticas e artérias orificiais. Em los membros, as artérias nutrícias se aleja do extremo mais fértil do osso, e o membro superior se acerca ao codo, e o membro inferior se aleja da rodilha. Ao codo voe, de la rodilha rujo. Entendeu? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que essas artérias nutrícias, no membro superior, elas se acercam, já no membro inferior, elas fogem tão longe. Então, recorda, o que é importante que vocês têm que frisar aqui desse vídeo. O cartílago não tem vasos nem nervos. Os ossos têm abundantes vasos e nervos. A médula óssea produzem as células de la sangue, que são células hematopoéticas, certo? A médula óssea se encontra em osso esponjoso, cavidade medular de ossos largos. Onde há cartílago articular, não há periósteo. E as artérias nutrícias se acercam ao codo e se aleja de la rodilha. Ao codo voe, de la rodilha fujo. A ter em conta ainda. E o crânio, as capas do osso compacto, se las denomina tablas externa e interna. Ao osso esponjoso se lá denomina diplói. A periósteo se denomina pericrânio. Agora vamos para o nosso questionáriozinho, saber se você mesmo prestou atenção na aula. Então vamos lá para o questionário. O osso considerado como sesamoide. Letra A, húmero. Letra B, hioide. Letra C, coxila. Letra D, patela. Letra A, esternon. Vamos lá, gente. 5 segundos para vocês responderem aí. Essa aqui é fácil, gente. Esse aqui, o osso que é considerado sesamoide é a patela. E a patela é um osso curto, também considerado um osso que é sesamoide. São exemplos de ossos curtos. Primeiro, rádio, starcianos, as falanges, esternon, carpianos. Quais são corretas aqui? O rádio pode ser considerado osso curto? Não. Tarsianos pode ser considerado osso curto? Sim. As falanges é um osso largo, o esternon não é um osso curto, e os carpianos é um osso curto. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra E, que é a nós 2 e 5. Os tarsianos, carpianos, que são ossos curtos, gente. Próxima questão. Um osso que não se articula com nenhum outro osso. Essa aqui é muito fácil, gente. Vamos lá. Letra A, húmero. Letra B, hioides. Letra C, coxila. Letra D, patela. Letra E, esternon. Essa aqui, gente, vai ser o osso hioideu.
Próxima. Exemplos de ossos largos, excepto, ou seja, que todos são largos, menos uma alternativa. Húmero é osso largo, gente? É. Cúbito é? Sim. Fêmur também, falanges também. Então, essa aqui vai ser o quê? Ossos deltarsos. Porque osso deltarso é osso curto, não é osso largo. Próxima. De os seguintes ossos pertencem ao esqueleto apendicular. Presta atenção, gente, é apendicular. Omoplato pertence ao esqueleto apendicular? Pode ser que sim, gente. O esternon, não. Rádio, sim. Sacro, não. Peronê, sim. Então, onde é que vai dar essa resposta aqui? Vai ser 1, 3 e 5. Por quê, gente? O esternon, ele faz parte do nosso esqueleto axial e o sacro, apesar dele estar lá na nossa, na nossa cintura pelviana, ele não faz parte. Ele faz parte do nosso esqueleto axial, que está lá junto lá na nossa coluna vertebral, tá bom? Aqui são as bibliografias que foram utilizadas. Foi do livro Latagé, nosso Atlas do Néter. Não procure estudar muito hoje. Procure estudar pouco todos os dias. Essa é a chave do aprendizado. Professor Leandro Piscini. Aqui, mais uma vez, Neuriane Dantas, promotora, Médio Brasil Paraguai. Quero dizer para você se inscrever aqui no nosso canal. Dá um joinha, compartilha esse vídeo e até a próxima.